Bom dia, shalom, shalom, glória a Deus por mais um dia, obrigada Jesus por mais um dia, obrigada meu Deus pela sua presença, pela sua gloriosa presença, louvado seja o Senhor, aleluia, glória a Deus, glória, 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 obrigada Senhor, obrigada meu Deus, bom dia Mi, sejam todos bem-vindos. Que o grande amor de Deus esteja sobre todos nós, em nome de Jesus. Hoje eu precisei acompanhar o meu esposo ao médico. Hoje eu queria estar presente. Resultados de exame importantíssimos para ele, para a nossa família. E eu não podia deixar de estar presente. Obrigada, Jesus, por mais esse tempo. E nós estamos sem internet aqui em casa, então hoje nós estamos sem a nossa música agradável de fundo, mas nós temos a agradável voz do Espírito de Deus que vem trazer a paz. Quantas vezes nós precisamos da paz? Só esse silêncio já nos basta. Amém? Obrigada, Senhor Deus amado. E meditando sobre o amor incondicional de Deus sobre a nossa vida, hoje nós vamos meditar 1 João, capítulo 3, versículo 1, que diz assim: Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus e somos de fato seus filhos. É por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. Glória a Deus. Aqui a palavra de Deus nos traz que todo aquele que não conhece Deus, todo aquele que não conhece o Pai, não nos reconhece, não nos entende, não nos compreende, porque nós somos filhos e só nos entende aqueles que também conhecem a Deus. A palavra é muito clara. O amor de Deus, o amor do Pai é muito grande por nós. Em outras traduções diz: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. E esse amor ele vem com a representação de nós sermos chamados de filhos de Deus. Porque de fato é o que nós somos. Assim diz a palavra. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Deus. Que nós possamos meditar que nós somos filhos, guardados pelo Senhor, amados, separados. Aquele que nos guarda não dorme. O Pai nos protege o tempo todo. Ele cuida de cada um de nós. Em qualquer circunstância, sempre, o Senhor está ali, nos cuidando, vigiando, nos dando os caminhos, orientando os nossos passos sempre. Então, medite sobre a sua vida. O amor do Pai é grande sobre você. E é tão grande que você é chamado de filho e filha. Amém? Obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus. Nunca se esqueça disso. Não deixa ninguém roubar a sua identidade de filha, de filho. Não deixa ninguém te tirar essa alegria, roubar a sua paz. Para que entregar a chave da sua paz a outras pessoas? Não permita isso. Não entregue a chave da sua felicidade para ninguém. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar, agradecendo ao Senhor por mais esse tempo. E aí nós vamos para o nosso estudo de Apocalipse 21. Olha só, quase no fim. Amanhã terminamos a leitura das Escrituras do Novo Testamento. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Querido Deus e Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos e glorificamos o Teu nome, te damos graças. Reconhecemos a nossa vulnerabilidade, reconhecemos que somos falhos e pecadores. E diante da Tua presença, Pai, em unidade, todos juntos, pedimos perdão ao Senhor pelos nossos pecados. Perdão, Senhor, pelos nossos pecados conscientes e inconscientes, o que não nos lembramos.
aqueles que nos esquecemos, Pai, mas que o Teu Espírito nos traz ao arrependimento. Nos perdoe por coisas que deveríamos ter feito e não fizemos, por qualquer palavra ou ações que o Senhor não se alegrou. Nos perdoa, Pai. Nós confessamos que estamos arrependidos, em nome de Jesus. Clamamos pela presença do Seu Santo Espírito nessa hora sobre cada um de nós. Clamamos, Pai, pela Sua presença a nos conduzir, a nos guiar diante de todas as situações do nosso dia. Consagramos ao Senhor o nosso dia de trabalho, a nossa vida, a nossa família. Tudo que nós temos é porque o Senhor nos abençoa. Obrigada, Espírito Santo de Deus, por nos amar, por nos proteger e por sempre estar nos exortando para que nós possamos nos manter em espírito e em verdade, ouvindo a Sua voz doce e firme. Obrigada, Espírito Santo. Pai, coloca sobre nós uma nova armadura das cortes celestiais, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as botas do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito. Eu declaro em nome de Jesus que essa armadura está envolvida no fogo do Teu Espírito Santo, e toda flecha que vier em nossa direção vai bater em retirada em nome de Jesus. Todo dardo inflamado vai ser destruído, dissipado, cancelado pela autoridade do poder do nome santo de Jesus. Eu declaro que nós estamos guardados, revestidos pelo poder e a autoridade do nome de Cristo Jesus. Eu consagro ao Senhor esse ministério, a minha vida. Declaro que sou um instrumento nas mãos do Senhor. Reconheço a minha pequenez diante de Ti, Pai. Usa-me, forja-me cada dia mais na Tua presença. Esse ministério é do Senhor. O Teu Espírito tem toda a liberdade de agir quando e como quiser. Toda a honra e toda a glória é do Senhor. Que a verdade da palavra venha ser revelada para cada um de nós nessa hora. Em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Amém? Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Obrigada. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Hoje nós precisamos começar um pouquinho mais tarde. Eu comentei logo no início. Eu precisei acompanhar o meu esposo hoje em resultados médicos, né? Resultados de exames médicos muito importantes dele relacionado ao sistema coronário. E hoje eu gostaria de estar presente. Então a consulta era bem cedinho. Então eu achei melhor marcar agora. O Espírito de Deus disse que seja tarde, mas que não falte. Amém? Então pegue sua Bíblia. Hoje nós vamos então estudar Apocalipse capítulo 21. E o tema de Apocalipse 21 é a nova criação. Glória a Deus por isso. Deus habita com o seu povo. É isso que traz para nós. O sofrimento termina e a Nova Jerusalém revela a glória e a ordem do reino eterno. Louvado seja o Senhor. O Apocalipse 21 é o sim de Deus depois de todo o conflito. É o sim do nosso Pai. Não é só um lugar bonito, como nós vamos ver. É a restauração total. Deus perto, vidas curadas, justiça estabelecida. Amém? É sobre isso que nós vamos ver. Obrigada, Senhor. Então, o versículo 1 diz assim: Então, vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar sumiu. Então, aqui, o novo não é remendo. Entendam? É uma nova ordem, é uma renovação completa. O mar, quando diz aqui o primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar sumiu, o mar em Apocalipse muitas vezes simboliza o caos, ameaça, instabilidade, né? Que é de onde sobe a besta. Lembra que nós estudamos no capítulo 13 de Apocalipse? Então, o que nós tiramos já logo no início aqui para nós no versículo 1? Deus remove o ambiente do medo e do caos, e a criação será estável e segura. É isso que nós já recebemos do Senhor. E o versículo 2 diz assim:
E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. A cidade representa a comunidade, o povo de Deus em forma plena e gloriosa. E aí aqui diz que ela vem vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Qual é a representação de uma noiva? Relacionamento, aliança, amor, né? Não é apenas arquitetura, é um relacionamento, é uma aliança, um amor verdadeiro. Então, o destino final do crente é a união com Deus. É por isso e é em direção a isso que o nosso coração queima. Essa união com Deus, não só morar num lugar, não é sobre isso. É vivermos essa união, essa aliança eterna na presença do Senhor. E o versículo 3 diz assim: ouvi uma voz forte que vinha do trono, a qual disse: agora, a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles, e eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Então, aqui fala, a morada de Deus está entre os seres humanos. Em outra tradução diz, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Então, a morada, o tabernáculo, né? Então, a morada, o tabernáculo, representa Deus habitando no meio do povo, assim como está escrito lá em Êxodo, Deus habitando no meio do povo, Deus entre o povo junto de Deus. Então, o céu é Deus conosco. Glória a Deus, em nível máximo, sem distância. Olha o que diz o versículo 4. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Então, para você que gosta de grifar, você pode grifar. E o meu tá grifado do versículo 3 até o 7, tá bom? Antes que eu me esqueça de falar que vocês sempre pedem, né? Então, aqui diz que nesse tempo, nesse lugar, na presença de Deus, o Senhor, Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Dos olhos de quem? Do povo. Todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro e nem dor. E as coisas velhas já se passaram. Então, não é só o consolo. Não é só consolo. Não é sobre isso. É remoção das causas da dor. É colocar para fora. É eliminar. Acabou. Acabou toda tristeza, todo choro, toda dor, toda enfermidade. Acabou. Acabou o sofrimento. Foi removido. É isso que traz para nós, nesse versículo 4 em Apocalipse. Essa é a revelação. Onde diz que o final de Deus, o final que Deus tem aqui para o seu povo fiel, para os cristãos, é a cura completa. O que é a cura completa? É a cura física, a cura emocional, a cura social e a cura espiritual. Obrigada, Jesus. É uma cura total. Não haverá nada que trará mais sofrimento e dor ao povo de Deus. E o versículo 5 diz assim: aquele que estava sentado no trono disse: agora faço novas todas as coisas. E também me disse: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e merecem confiança. Glória a Deus, obrigada, Senhor. Aquele que estava sentado no trono disse, que você nunca se esqueça: faço novas todas as coisas. Então, o trono fala. O que significa aqui que o trono fala? Autoridade máxima, garantindo a promessa. O trono está falando, Deus está falando, é autoridade máxima, garantindo a promessa diante de todos aqueles que se mantiveram, que foram fiéis, né? Todos os cristãos. Então, a esperança cristã não é desejo, é decreto do rei. Glória a Deus. E o versículo 6 continua e diz assim, e continuou: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede, darei água para beber de graça
da fonte da água, da fonte da água da vida. Então, Alfa e o Ômega é o início e o fim. A sede é o desejo profundo por uma vida verdadeira. Hoje nós dizemos, eu tenho fome e sede. Eu desejo que você tenha fome e sede. Eu desejo que desde já você deseje viver o profundo na presença de Deus. Que você busque o profundo. O profundo na vida espiritual é você viver de tal forma que você seja totalmente dependente do Senhor para todas as coisas, em tudo. É como você estar no fundo de uma piscina aonde você não sente mais os seus pés apoiar. Então você depende totalmente da dependência de Deus, porque você não tem força, você não tem o poder e o domínio sobre você. É o Senhor quem governa, é o Senhor que te dá direção, é Ele que te conduz. Esse é o profundo que nós devemos buscar desde já, e aqui está representado dessa forma. A sede é o desejo profundo por uma vida verdadeira que desde agora nós devemos ter. E a água da vida aqui que traz é a plenitude eterna que nós viveremos. Então Deus é a origem e o destino. Nós vemos isso. A alma humana encontra vida nele. A nossa vida está em Cristo. A nossa alegria, a nossa força, a nossa paz, a nossa vida todinha está no Senhor. Não tem nenhuma parte nossa que consiga ter vida sem a presença de Deus. Olha o que diz o versículo 7. Aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim esse presente. Eu serei o Deus deles e eles serão os meus filhos. Glória a Deus, obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Aqui quando traz para nós que aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim esse presente, então o vencedor é quem persevera na fé, é quem foi perseverante, quem não desistiu, quem se manteve fiel. E ele dará qual recompensa? A identidade de filho, a identidade e a herança. Como filho, nós temos a recompensa de toda a herança do Pai. Tudo aquilo que é dele, ele nos entrega, porque somos filhos. Obrigada, meu Deus. O céu não é um prêmio para curiosos, mas é herança para os filhos. Olha o versículo 8. Mas os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam a feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos, o lugar dessas pessoas é o lago onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. Olha como isso é forte. O covarde aqui não é timidez, é a renúncia da fé por medo. É isso que a palavra traz. Os mentirosos são aqueles que mantiveram compromissos com a falsidade, o que é o oposto da verdade do Cordeiro. Então, a nova criação é santa. Quando chegar esse tempo da nova criação, né? Como o Senhor disse aqui, eis que faço novas todas as coisas. Então, a nova criação é santa. Então, o pecado não entra porque Deus não permitirá que a dor volte. E o pecado só traz a dor. O pecado traz dor. O pecado traz sofrimento. O pecado traz morte. Traz enfermidade. Então, Deus não permitirá que o pecado entre mais nessa nova criação que será santa. Entende? É isso que é a revelação da palavra de hoje. Eis que faço todas as coisas novas. Então, tudo aquilo que é oposto à verdade do Cordeiro não entrará nessa nova criação, nesse novo tempo, aonde o Senhor estará junto de nós todo o tempo. E aí o versículo 9 começa a trazer para nós sobre a nova Jerusalém, que diz assim: um dos 7 anjos que tinha 7 taças cheias das últimas 7 pragas veio e me disse: venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Então, vem, vou te mostrar a noiva. Assim, o anjo chamou o apóstolo João a dar essa visão a ele.
Então, a cidade representa o povo em comunhão perfeita com Cristo. O povo está ali, em perfeita comunhão, junto com o nosso Senhor Jesus. Então, Deus, ele descreve aqui a eternidade como um casamento. Por quê? Porque em um casamento há uma aliança, há uma união e um amor. E o versículo 10 diz assim: Então o Espírito de Deus me dominou, e o anjo que me levou para uma montanha grande, de novo. Então o Espírito de Deus me dominou, e o anjo me levou para uma montanha grande e muito alta. Ele me mostrou Jerusalém, a cidade santa, que descia do céu e vinha de Deus, brilhando com a glória de Deus. A cidade brilhava como uma pedra preciosa, como uma pedra de jaspe, clara como cristal. Veja, então a cidade vem de Deus, não é construção humana, ela vem de Deus. Então a nossa esperança, ela não é nenhuma utopia humana, não é isso, é presente divino, é a palavra que nos revela. As escrituras sagradas nos traz sobre essa verdade, sobre essa promessa. Então o principal material aqui representado na visão que o apóstolo João teve, vem do céu, é a glória. O principal material é a glória. Por isso, a presença se manifesta. Então, a presença de Deus manifesta, ela vem brilhando, ela vem como uma pedra preciosa, como diz aqui, comparada a uma pedra de jaspe, clara como cristal. A beleza do céu é a consequência que Deus está lá. É a consequência da presença do Senhor naquele lugar. E o versículo 12 diz assim: Ela era cercada por uma muralha muito alta e grande, com 12 portões guardados por 12 anjos. Nos portões estavam escritos os nomes das 12 tribos do povo de Jerusalém. Então veja, havia um muro muito grande. Havia um muro muito grande em volta da Nova Jerusalém. 12 portas, e nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos do povo de Israel. Então, qual o significado? As portas significam acesso, entrada, entre, acesso ao povo de Deus. E as tribos aqui, elas representam a continuidade do povo de Deus na história. Então, Deus cumpre promessas. Nada é jogado fora, nada. Em tudo que o Senhor faz, em tudo existe propósito. Em tudo que Deus faz na sua vida, existe um propósito. Nada é em vão. Nada é perdido. Tudo existe um significado. O versículo 13 diz assim: Havia 3 portões de cada lado, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 a leste, 3 a oeste. Acesso de todos os lados. De todos os lados havia acesso. Isso representa uma plenitude e um acolhimento a todos os redimidos. Não era uma única frente ou uma única lateral, não. Havia acesso num todo, tá? O reino, ele é global. É para todos, é para acolher todos os redimidos. E o versículo 14 diz assim: A muralha da cidade estava construída sobre 12 rochas, nas quais estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então aqui nós vemos as tribos e os apóstolos, que representam a unidade do plano de Deus. Como assim? Você pode estar perguntando. É a antiga e a nova aliança, as tribos e os apóstolos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Antiga aliança, nova aliança. Amém? O povo de Deus é um só. O povo de Deus é um só, atravessando a história com Cristo, sendo o centro de tudo sempre. Porque o nosso centro é Jesus. O centro da nossa vida é Cristo. E se você estiver vivendo de forma que Jesus não é o centro de todas as coisas na sua vida, tem alguma coisa errada. Precisa rever o que você está vivendo. Porque Cristo é o centro. Não tem como você dizer ser cristão e não estar vivendo a vida
que você sabe que tem que ser vivida. Nós não podemos, o povo não pode continuar indo às igrejas só para ir de corpo, para mostrar o homem que está indo, porque Deus conhece o teu coração. Deus te sonda e Ele sabe tudo que você tem feito. E não tem como falar, mas eu vou fazer só uma coisinha aqui, mas eu tô indo na igreja, não tá valendo nada. Ou você é ou você não é. Ou você é cristão ou você não é. Ou você ama Deus ou você tá colocando alguma coisa no lugar dele. Não tem meio termo. Não existe segunda opção para Deus. Ou você ama ele ou você tá servindo o diabo. Essa é a verdade. E durante todo o tempo que nós estudamos, nós temos visto isso claramente. Não existe outro caminho. Somente Jesus é o caminho. E nós devemos cuidar da nossa vida, cuidar do nosso caráter, buscar um alinhamento constante todos os dias. Não deixar o orgulho, e nem o ego, e nem a vaidade, nem a soberba tomar o lugar de Deus na nossa vida. Nada disso vale a pena. Nada disso vale a pena na nossa vida. Olha o que diz o versículo 15. O anjo que falou comigo levava consigo uma vara de ouro para medir a cidade e os seus portões e a muralha. Então, o que significa medir aqui? Mas por quê, né? O anjo levava consigo uma vara de ouro para medir a cidade, os portões e a muralha. Medir significa ordem, perfeição, intencionalidade. Quando nós vamos fazer um móvel planejado, a gente não precisa medir exatamente para poder caber ali, naquele espaço certinho, porque se fizer de qualquer jeito, não vai ficar bom, não vai caber ou vai ficar largo, não é? Então, medir aqui traz a representação de ordem, porque o céu não é bagunça, o céu é harmonia. É perfeição, é intencionalidade. E o versículo 16 diz assim: a cidade era quadrada, pois o seu comprimento era igual à sua largura. O anjo mediu a cidade com a vara de ouro e viu que media 2.200 quilômetros. Glória a Deus. O seu comprimento, largura e altura eram iguais. Então, a cidade era quadrada, o comprimento, a largura e a altura eram iguais. Forma cúbica, não é? Uma forma cúbica lembra o Santo dos Santos, que está escrito lá em 1 Reis 6. Depois você lê, anota aí. Depois você estuda. 1 Reis, capítulo 6. Está escrito, lembra o Santo dos Santos. Então, a cidade inteira vira o Santo dos Santos. A cidade inteira vira o lugar santo, a presença de Deus para todos, o tempo todo. Louvado seja o Senhor. E o versículo 17 diz assim: o anjo mediu também a muralha e viu que tinha 64 metros de largura, conforme as medidas comuns que o anjo estava usando. Então, 64 metros de largura, 144 côvados, medida de homem, né? Assim diz, algumas traduções está escrito 144 côvados. Aqui, essa linguagem simbólica de proteção, ela traz para nós que esses 144 côvados que algumas traduções traz, é uma linguagem simbólica de proteção completa e medida perfeita, que nos traz segurança e ordem absoluta. Havia uma largura perfeita, conforme as medidas comuns que o anjo estava usando. E aí no versículo 18 completa dizendo assim, ó: a muralha era de jaspe e a própria cidade era de ouro puro, claro como vidro. As rochas do alicerce da muralha estavam enfeitadas de todo tipo de pedras preciosas, e a primeira rocha estava enfeitada de jaspe, a segunda de safira e a terceira de ágata,
a quarta de esmeralda, a quinta de sardônica, a sexta de sárdio, a sétima de crisólito, a oitava de berilo, a nona de topázio, a 10ª de crisópaso, a 11ª de jacinto e a 12ª de ametista. Os 12 portões são 12 pérolas. E cada um desses portões era feito de uma só pérola. A rua principal era de ouro puro, claro como vidro. Então, o ouro transparente, ele traz a representação para nós da pureza sem impureza. Ouro transparente, transparente como vidro. Pureza sem impureza. Não havia impureza escondida. Estava totalmente transparente. Nada é oculto aqui, nesse lugar. Tudo é limpo, tudo é mostrado. Não existe nada que ficará no oculto. Esse é o significado de Apocalipse 21, nesses versículos. Tudo, nós veremos sobre todos e tudo, assim como Deus nos vê. Então, tudo é limpo. Entenda isso, nada é oculto. Por isso vem a representação da cidade de ouro puro como um vidro. Por que um vidro? Porque a gente vê a transparência de um lado para o outro. Então, as pedras aqui, né, que são os fundamentos adornados, as pedras, elas apontam para a beleza, para toda a beleza daquele lugar, para o valor, para a diversidade da beleza daquele lugar. Então, Deus valoriza o que é sólido, o que é belo e o que é verdadeiro, sem corrupção, sem esconder a beleza verdadeira. Amém? Deus, ele valoriza para que as pessoas possam contemplar tudo aquilo que ele prepara para todos nós e nos oferece com tanta grandeza e zelo. As 12 portas, cada porta de uma pérola, assim diz as Escrituras. Rua de ouro transparente, novamente aqui trazendo o ouro transparente. A pérola, vocês sabem que a pérola é algo formado com dor e processo, né? Por isso representa uma imagem de valor. Uma pérola, ela é formada quando, como que chama aquele assim? É ostra, né? Aquele assim que fica no mar, e aí a pérola é formada quando há dor, quando há sofrimento, a pérola é formada. Então, por isso vem a representação aqui das 12 portas, com cada porta de uma pérola, que representa isso. Glória a Deus, coisa linda, meu Deus. É uma imagem de valor a todos. Isso, é ostra, então falei certo. As ruas transparentes representam a pureza pública. É o que eu disse. Todos seremos puros publicamente. Não terá pecado, nem dor, nem sofrimento. Então, no reino, até o caminho é santo. Tudo é santo. Depois, o versículo 22 diz assim: Não vi nenhum templo na cidade, pois o seu templo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então, não precisa de prédio para achar Deus nessa cidade. Ele está em tudo. Glória a Deus. Imagina a coisa mais linda. Oh, Deus amado e santo. A presença de Deus, ela não vai ser localizada, ela será total. Deus estará em todos os lugares, em tudo. Não precisará mais de templos, nem de prédios, para que o povo o receba, o veja. Obrigada, Jesus. Versículo 23 diz assim: A cidade não precisa de sol nem de lua para iluminarem, pois a glória de Deus brilha sobre ela e o Cordeiro é o seu candelabro. Aleluia. Cristo é uma luz permanente. Cristo é a luz permanente. Então, onde Jesus reina, não há trevas? Declare isso sobre a sua vida desde já. Onde Jesus reina, não há trevas. O diabo não entra. Amém? Versículo 24. Os povos do mundo andarão na luz dela, e os reis da terra vão lhe trazer as suas riquezas. Então as nações andarão à sua luz, e os reis trarão a sua glória. Aleluia. O que é bom na cultura redimida é trazido
como honra a Deus. Então Deus não apaga tudo, Ele redime. Ele redime todas as coisas e todos. E o versículo 25 diz assim: os portões da cidade estarão sempre abertos o dia inteiro, não se fecharão, porque ali não haverá noite. Então, sem noite, sem ameaça, sem medo, há uma segurança total. Existirá uma segurança total. Essa é a representação dos portões sempre abertos, nunca se fecharão. E o versículo 26 diz: as nações vão trazer os seus tesouros e as suas riquezas para a cidade. Então, o melhor do que foi purificado é oferecido a Deus. Glória a Deus, porque o reino, aqui assim diz, é a celebração santa. O reino é a celebração santa constante. Não haverá monotonia. É celebração o tempo todo. E o versículo 27 diz assim: porém, nela não entrará nada que seja impuro, nem ninguém que faça coisas vergonhosas ou que conte mentiras. Entrarão na cidade somente as pessoas que têm o seu nome escrito no livro da vida, o qual pertencem ao Cordeiro. Então, a santidade vem como proteção eterna. A santidade é a nossa proteção eterna. Por isso, nós devemos viver hoje como se hoje fosse o nosso último dia, porque nós não sabemos quando será o dia e nem a hora. Se nós iremos antes ou se nós iremos no momento do arrebatamento. Nós não sabemos. Por isso é muito importante que todos nós, como cristãos, tenhamos a consciência do quanto nós devemos viver de maneira que a nossa santidade esteja certa hoje, não amanhã. Amanhã pode ser tarde. Amém? Então nós precisamos viver em santidade, porque a santidade nos mantém na proteção. Conhecer o Evangelho, né? Porque quando nós conhecemos o Evangelho, nós também ficamos protegidos, porque o diabo não nos engana mais com sofismas. E aqui diz que quando nós andamos em santidade, nada que gera dor volta a entrar em nós. Então, se você vive uma vida de santidade, se você é cheia do amor de Deus, se o Espírito Santo preenche todos os compartimentos do seu corpo, alma, espírito, coração e mente, nada vai voltar a entrar em você que te causa dor. Porque o próprio amor de Deus em você não permite. Você está tão cheia, você descobriu que ser amada por Deus é tudo que você mais precisa. Então nenhuma dor te atinge mais. A casa está caindo e você está em paz. E está tudo bem. Porque os seus olhos mudam, os valores das coisas na sua vida mudam. Obrigada, meu Deus. Quanta forja o Senhor tem feito sobre nós. O ano passado, né? Como o Senhor nos moldou, como o Senhor nos tratou. E nós agradecemos a Deus por tudo que Ele tem feito. Então aqui, veja, esse último versículo aqui que trouxe para nós, o versículo 27, ele traz que a pureza não é limitação, não é isso. É o que garante que a alegria nunca mais seja quebrada. Então não é uma limitação, é o que a pureza, o amor, a santidade é o que garante que nada vai roubar a sua alegria. Você não vai entregar a chave da sua alegria na mão de ninguém. Ela é tua com Cristo. Você não vai dar a chave para a pessoa roubar a sua paz. Ela é tua. Cristo te prometeu a paz que excede todo entendimento. É só você estar com Ele. Amém? Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Deus. Quando nós conhecemos, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós queremos conhecê-lo. Mais nós queremos ir no profundo. E é de pouquinho em pouquinho. Hoje você conhece um pouquinho, amanhã mais um pouquinho. E quanto mais você se aprofunda, mais dele você sente. Mais no profundo você vai. Muitas vezes nós precisamos só silenciar para ouvir a voz do Espírito. Precisamos silenciar a nossa mente, esvaziar-se de nós mesmos, para que o Espírito venha e nos encha. Porque se você estiver cheia demais de você,
das coisas do mundo, das suas preocupações, como que o Espírito vai agir em você? Ele não consegue. É isso que te traz o discernimento, o amor, a alegria. Amém? Obrigada, Jesus. Então, nós vimos aqui em Apocalipse 21 que haverá um novo céu e uma nova terra. A criação será renovada sem corrupção. Toda corrupção sairá, não terá lugar. A Nova Jerusalém representa o povo de Deus em glória e em comunhão plena. E é o que nós estamos buscando e buscaremos até o último suspiro da nossa vida, em nome de Jesus. E o tabernáculo, a morada, é Deus habitando com o homem o tempo todo. E glória a Deus, obrigada, Jesus. E com Cristo nós somos mais que vencedores. Estamos com Cristo, estamos caminhando, somos vitoriosos. E o nosso nome está onde? No livro da vida? Glória a Deus. Glória a Deus, o nosso nome está no livro da vida. Então, isso representa pertencimento ao Cordeiro. E aí as medidas da Nova Jerusalém é uma forma de cubo que representa o Santo dos Santos. É o lugar máximo da presença do Senhor. Agora já não só em um lugar, mas acessível para todos. Todos os que estarão lá. Obrigada, meu Deus. Entenda que o destino final é a presença de Deus junto de nós. Não apenas a paisagem bonita. Não é só isso. É a presença de Deus. E a promessa de Deus, quando nós chegarmos no novo céu e na nova terra, é que será removido toda raiz de dor, toda morte, todo luto, todo choro, todo sofrimento já não existirá mais. A cidade terá ordem, terá beleza, porque Deus é perfeito e santo, e Ele que criou tudo. E o reino, ele é inclusivo. O que significa? Ele é inclusivo. Há portas para todos os lugares, lembra? 3 no norte, 3 no sul, 3 no leste, 3 no oeste. Ou seja, há portas em todos os lados. As portas ficarão abertas o tempo todo, porque não haverá mais treva. Porque Cristo é a luz que vai trazer luz o tempo todo para aquele lugar. Então não vai mais ter medo, não vai mais ter noite. Entende? Jesus é a luz. Sem Cristo não há céu. É isso que nós precisamos entender. Amém? É isso que nós precisamos guardar no nosso coração. Então viva com uma esperança real. Viva todos os dias a presença do Senhor, em nome de Jesus. Quando você chora hoje, Apocalipse 21, ele diz assim, ó, isso vai acabar. Deus vai enxugar suas lágrimas. Isso vai acabar. O tempo é limitado. Deus limita o tempo de sofrimento. O mal vai acabar. É isso que Apocalipse 21 está dizendo para nós. Viva com o fim em mente. Então, se a eternidade é pura, faça escolhas que não alimentem impurezas e nem dor em você. Então, se a santidade te afasta de toda dor, então escolha viver de maneira que você o tempo todo esteja em santidade, para que a dor não venha a te ferir, porque a dor não venha a ocupar espaço em você, vamos dizer assim. Não alimente impurezas na sua vida. Não se permita mais viver isso. Você já não está mais vivendo nesse lugar. Hoje você já está em outro nível espiritual. A santidade não é perder a liberdade, é ganhar um futuro. Você não perde nada vivendo uma vida de santidade. Pelo contrário, você está com seus olhos na eternidade. Então Deus não proíbe por capricho, não é isso. Ele está preparando eu e você para um mundo onde a dor nunca mais voltará. Amém? Obrigada, Jesus. E o nosso alvo, minhas irmãs e meus irmãos, veja só. O nosso alvo não são as coisas, o nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é Deus, Ele é o nosso foco. Amém? Ele é o nosso foco. O céu é maravilhoso, mas o centro é Deus com os homens. É isso que promete para nós em Apocalipse 21. Então busque presença hoje.
Como você busca a presença hoje? Através da oração, através da palavra e através da obediência à palavra. Quando você conhece Cristo, você é obediente naturalmente. Não tem esforço. Você só obedece. Você aprende a dizer: não, eu não quero. Não, eu não vou. Não, eu não gosto disso. Não, eu não faço mais isso. Obrigada, não quero. É natural. Não existe esforço depois que você conhece Cristo. Você se posiciona de uma maneira muito natural e a obediência ela acontece. Apocalipse 21 é a promessa final de Deus sobre o povo fiel, sobre os remanescentes que se manteram de pé, perseverantes, com vestes brancas, em santidade, louvando, adorando. Apocalipse 21 é a promessa final de Deus dizendo: eu vou refazer tudo. Sim, eu vou refazer tudo. Vou morar com vocês. Olha o que Deus promete. Vou morar com vocês. Vou acabar com a dor e a luz nunca mais vai se apagar. Amém? É isso que nós precisamos guardar. Qual é a promessa de Deus para nós? A promessa de Deus é: eu vou morar com vocês no mesmo lugar. Todos terão acesso ao Senhor ao mesmo tempo. Eu vou acabar com a dor e a luz nunca mais vai se apagar. A luz nunca mais vai se apagar, nunca mais vai ter noite. Glória a Deus. Jesus o tempo todo caminhando entre o povo. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Nós te amamos. Nós precisamos viver uma vida perseverante, diária. Vitória em Apocalipse não é glamour, não é isso. É fidelidade quando ninguém vê. É continuar sendo fiel quando ninguém tá vendo. É no teu secreto. É quando você está sozinha. Continue sendo fiel. Você está sendo fiel? Ou você é só boazinha na igreja e depois na sua casa você desanda tudo? Tá sozinha, tá reclamando, tá blasfemando. Como que você tem andado? Nós precisamos nos manter fiéis ao Senhor o tempo todo. Em tudo, dai graças a Deus. Em tudo, dai graças a Deus. E cada dia, diante de cada acontecimento que envolve a minha vida, a vida da minha família, vida ministerial, vida empresarial, vida familiar, a cada dia de acontecimentos que vem acontecendo, eu venho vendo a forja de Deus a nos trazer a paz, se comparado talvez a uns 10 anos atrás, a mesma situação, estaríamos em total desequilíbrio. É isso que Deus quer. Um coração ensinável, moldável. Somos vasos de barro na mão do oleiro. Mas entende uma coisa? Enquanto nós somos o barro nas mãos do Senhor, a máquina está girando, não está? Ali. E o vaso não está sendo moldado. Enquanto nós somos o barro e estamos sendo moldados, não existe o barulho ali? Sem parar, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus muitas vezes no processo, porque nós não estamos buscando a Deus, nós estamos focados no barulho. Entende? Nós precisamos aprender a olhar para Cristo e não a ouvir o barulho. Enquanto nós estamos sendo moldados, nós só precisamos buscar a presença e o silêncio. Muitas vezes nós só vamos conseguir ouvir o Senhor quando o vaso estiver pronto. Porque aí desligou o barulho, o vaso está pronto, aí vem o silêncio. Aí na hora do silêncio nós vamos ouvir o Senhor com mais intensidade, com mais presença. Nós não podemos deixar de buscar o Senhor no processo, na forja, enquanto estamos sendo moldados. Nós precisamos continuar orando, dando graças, agradecendo, buscando estratégias
enquanto nós estamos sendo moldados. Amém? Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor nos sustentou, porque até aqui o Senhor nos trouxe, o Senhor nos mantém. Até aqui o Senhor nos manteve, dia após dia. E amanhã nós terminaremos o Novo Testamento. Glória a Deus. E eu vou pedir ao Senhor uma direção, para que o nosso estudo não pare, para que haja uma continuidade de revelação todos os dias. Assim, com amor, com paz, sem pressa, porque para sentar diante de Deus e ter pressa é melhor não sentar. Porque Ele conhece o nosso coração. Não é verdade? Obrigada, Senhor Deus amado. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Obrigada, Jesus. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, eu louvo ao Senhor pela vida de cada um das suas filhas, dos seus filhos que estão aqui nessa hora. Eu louvo ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito sobre a vida de cada um de nós e por tudo que o Senhor ainda fará. Pai, eu agradeço por todo o entendimento e o conhecimento da palavra que foi revelada a cada um de nós nesse tempo, Pai. E amanhã será o nosso último dia de estudo inicial das Escrituras do Novo Testamento. Obrigada, Jesus, pelo seu amor que foi colocado sobre cada um de nós a cada dia, a cada manhã. Obrigada, Jesus, nós te amamos. Espírito Santo de Deus, nós precisamos do Senhor em todas as situações da nossa vida. Cuida de nós, nos dê as instruções para que não caiamos em erro. E nós pedimos isso em nome de Jesus. Pai, nos ajude a mantermos a nossa santidade, que possamos entender que aqui estamos para ser fiéis ao Senhor, para agradar ao Senhor, para sermos obedientes com a verdade que está sendo revelada a nós todos os dias. Pai, eu abençoo a vida de cada um que está aqui, de cada filha e filho do Senhor que faz parte desse ministério, que busca nesse ministério o conhecimento da verdade da Tua palavra, Senhor. Eu abençoo a vida de todos, abençoo a família de cada um deles. Peço que o Senhor os abençoe, que haja prosperidade de paz, prosperidade de saúde, de alegria sobre a vida de todos. Declaro, Senhor Deus, em nome de Jesus, que haverá prosperidade de celeiro cheio sobre a vida de todos. E toda honra e toda glória sempre será do Senhor, todos os dias da nossa vida, enquanto nós vivermos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós te amamos. Nós te amamos, meu Deus, com toda a força do nosso coração. Consagramos ao Senhor o nosso dia e temos a certeza que em tudo o Senhor estará presente. Assim nós declaramos em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Amém? Obrigada, Jesus. Deus abençoe vocês, tenham um dia abençoado, um dia lindo, transbordante da presença de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Hoje nós temos o culto online, às 19h30. Venha participar, venha louvar mais um tempo, louvar o Senhor, receber mais um alimento espiritual, tá bom? Às 19h30 nós vamos enviar o link no grupo, para quem está no grupo, e tem também o link que vai ser colocado nos stores, tá bom? Para que você possa participar do culto online junto com a gente. Deus te abençoe e até amanhã. Em nome do Senhor Jesus. Tchau.